Na Copa do Mundo de 2002, no Japão e Coreia do Sul, o jogador brasileiro Ronaldinho exibiu um corte de cabelo bem estranho, para não dizer ridículo. Um topete que acabou chamando a atenção de muita gente. Na verdade, eu acho o tal topete feio mesmo. Quando eu era menino, meu pai cortava o meu cabelo e o dos meus irmãos e deixava um tupete igual ao do Ronaldinho. Até hoje eu não sei qual a finalidade do tal tupete. Será que era só para dizer que tinha cabelo? Ou era para diminuir o espaço para a festa dos piolhos, que naquele tempo tinha demais? Sei lá, só sei que era feio. Quando a Copa do Mundo terminou e o Brasil ganhou, milhares de meninos no Brasil e no mundo cortaram seus cabelos igual ao do Ronaldinho. O que se viu de meninos com tupete foi uma loucura. Era só mais uma manifestação corriqueira de pessoas imitando seus ídolos. Sempre foi assim. Os líderes influenciavam seus discípulos e acabavam ditando o modo de viver de cada um. A bravura de uma pessoa muda a vida de milhares de outras. Foi assim com Martin Luther King, o homem que mudou para sempre os Estados Unidos. Morreu com apenas 39 anos de idade, depois de se tornar um dos maiores nomes da história da luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Ainda hoje, 52 anos depois da sua morte, seu legado está refletido na forma como os americanos lidam com a educação, com o que fazem no ambiente de trabalho e nas políticas antidiscriminação que os Estados Unidos aplicam. Luther King era apenas um jovem negro e pastor que tinha um sonho. O cristianismo é a maior religião do mundo, com quase 2 bilhões e meio de seguidores. Espera aí, 2 bilhões e meio de seguidores significa 2 bilhões e meio de discípulos de Jesus. Será que dá para mensurar o que isso quer dizer? Um jovem judeu de Nazaré da Galiléia, pobre, que iniciou seu ministério aos 30 anos de idade entre os pobres da Judéia e morreu 3 anos depois pendurado numa cruz como um criminoso qualquer. Antes de morrer, Jesus arrebanhou muitos seguidores que ouviram suas palavras, colocaram em prática e sacudiram o mundo na sua época. Quase 2000 anos após a morte e ressurreição de Jesus, suas palavras continuam transformando vidas e já alcançaram aquele número que acabamos de falar. Agora te convido a desenvolver comigo um raciocínio lógico. Se os discípulos fazem o que manda o seu mestre e quase metade da população mundial é formada de discípulos de Jesus, por que será que este mundo anda tão violento, tão mal e corrompido, se Jesus ensinou exatamente o oposto? No tempo de Jesus, quando ele caminhava como um homem entre os homens, havia muito ódio entre as pessoas e Jesus ensinou aos seus discípulos que eles deviam amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. 20 séculos depois, as pessoas continuam se odiando e as palavras de Jesus não estão fazendo efeito nem entre os seus seguidores. Pessoas se odeiam dentro da família, da igreja, no ambiente de trabalho e dizem que são de Cristo. Conheço gente que não fala com o irmão e senta no banco da igreja, canta, chora, levanta as mãos e come pão da ceia com o coração carregado de ódio. Jesus disse: portanto, se vocês estiverem apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volta e apresenta a sua oferta, Mateus 5, 23 e 24. Ignorar essa ordem de Jesus e agir como se nada tivesse acontecendo é uma afronta a Deus. Não sei de onde as pessoas tiram a ideia de que o simples fato de estar na igreja, numa celebração religiosa, agrada a Deus. Ao contrário, Deus não se importa com as aparências, Ele vê o coração. Ou seja, Deus não dá a mínima se você deposita a melhor oferta no gasofilácio, se você canta com as mãos levantadas ao céu, se você ora com muito fervor, se você fala em línguas, ou é a pessoa que cumpre com mais rigor todos os rituais religiosos. Posso dizer que é muito melhor não fazer nada disso do que fazer tudo isso com o coração cheio de ódio, com as mãos sujas de sangue. Nos tempos do profeta Isaías, o povo se reunia no santuário para cultuar a Deus, mas não se importava com o próximo. Não perdoava os que lhe faziam mal. Não praticava o que era bom. Veja o que Deus disse para este povo. Quando lhes pediu que viesse à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios?
Pare de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar essas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Isaías 1, de 12 a 17. Palavras duras, né? Pois é, foi Deus quem disse tudo isso e ele não muda. Sabe o que significa? Que ele sente a mesma coisa quando vamos até ele com as vidas manchadas por pecados não confessados. Depois, muita gente não entende porque Deus não ouve as suas orações. A gente precisa entender que seguir a Jesus não é o mesmo que seguir rituais impostos por uma igreja. Jesus ama a gente, se importa com gente e ensina a gente a cuidar de gente. Maria Teresa de Calcutá ela disse o seguinte: quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele, é porque nem você nem eu não quisemos lhe dar o que ele precisava. Se não conseguimos colocar em prática as palavras de Jesus, melhor não envergonhar o nome dele com nossas ações. Deus te abençoe.